O Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas se reuniu e lançou, de uma forma emergencial, uma atualização das orientações que ele tinha para o uso de progesterona. Como ele usa o termo suplementação, e eu já disse que, na verdade, deveria ser tratamento, porque isso não é uma suplementação, eu estou tratando, isso é uma crítica, para a prevenção de parto prematuro recorrente. Observem os termos que são utilizados, porque nós precisamos entender o que é dito e o que as pessoas têm colocado na prática clínica, porque não é isso que está escrito que é para ser feito. Então, em abril de 2023, o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas se reúne e fala o seguinte: nós precisamos fazer uma atualização urgente das orientações que nós demos do último guideline que eu vou mostrar para vocês, do último guideline que foi publicado em 2021. Então, o que é o guideline de 2021? O que trazia o guideline de 2021? Esse é o guideline 234 do Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas. Ele fala a respeito de predição e prevenção de parto prematuro espontâneo. Prestem atenção nos termos. Espontâneo. Eu não estou falando de iatrogênico, eu não estou falando de parto indicado. Parto prematuro espontâneo. Espontaneamente, a mulher entra em trabalho de parto. O que falava esse guideline, que era o 234, publicado em 2021? Primeiro, a definição. O que é parto prematuro? Isso é importantíssimo, porque quando nós falamos de parto prematuro, existe uma confusão muito grande. Isso não é uma definição de causalidade, isso é uma definição temporal. Parto prematuro é o parto que acontece antes das 37 semanas. Não importa a causa. Então, eu já tenho várias críticas a fazer quando nós temos um estudo falando a respeito da eficácia de medicamentos para a prevenção de parto prematuro espontâneo, porque existem diversas causas para o parto prematuro espontâneo. É claro que os estudos vão tentar, da melhor forma possível, avaliar isso, mas a fisiopatogenia do parto prematuro espontâneo, da mulher que entra em contrações, do sistema imunológico que é ativado, se existem sinais de infecção, se existem alterações anatômicas, se existe ou não amadurecimento do sistema reprodutor feminino, se existe a produção adequada de hormônios esteroides, se essa é uma gestação por fertilização in vitro, se essa é uma gestação por óvulo se essa... Existem várias questões que devem ser levadas em consideração. No entanto, eu ressalto mais uma vez que a definição de parto prematuro ela é puramente temporal. É o parto que ocorre antes de 37 semanas. O que também pode ser questionado, tendo em vista que os últimos estudos mostram que crianças que nascem com menos de 39 semanas também têm um aumento de risco de internação, por exemplo, no UTI neonatal, como foi mostrado no trabalho que foi feito, acho mais ou menos 5, 6 anos em Harvard, mostrando que se vai fazer qualquer procedimento, espere até 39 semanas, porque existe uma diferença entre procedimentos entre 37 e 38, 38 e 39, sendo que 39 semanas se mostra a melhor idade gestacional. Essa é uma definição temporal que foi criada há muito tempo e mais uma vez, podemos inclusive questionar por que nós estamos falando em 37 semanas. Mas essa é a definição por quê? Porque parto prematuro ou gestação prematura ou idade gestacional ou prematuridade é definida como gestação que acontece com mais de 20 semanas, porque menos de 20 semanas é denominado um abortamento, e abaixo de 37, ou seja, uma gestação entre 20 e 37 semanas, um parto que acontece entre 20 e 37 semanas é considerado um parto prematuro. Mais uma vez, isso não é uma definição de fisiopatogenia, porque existem partos prematuros espontâneos e iatrogênicos e por diversas outras causas. Essa é uma definição exclusivamente temporal, e eu preciso que você se lembre disso. No guideline de 2021, nível A de evidências, quais eram as recomendações para parto prematuro? Devido à taxa de detecção relativamente alta e o valor preditivo em indivíduos com parto prematuro anterior, e porque o tratamento está disponível, deve ser feita a medição seriada de ultrassonografia transvaginal para o comprimento do colo uterino. Não é abdominal, é transvaginal. Eu estou falando de rastreamento de parto prematuro, nível A de evidência, para que as mulheres tenham avaliação do colo uterino. Colos menores do que 2,5 centímetros ou 25 milímetros devem receber o tratamento com progesterona vaginal durante a gestação. Então, eu preciso que vocês se lembrem que no rastreamento de parto prematuro em mulheres que não apresentam outros fatores de risco, e aí eu vou mostrar que existem guidelines falando que é um fator de risco para o colégio americano, não é para o colégio da Fundação de Medicina Fetal, mas para o colégio americano, existe a indicação de rastreamento somente naquelas mulheres que apresentam parto prematuro anterior, tá certo? Então vamos lá. Deve ser feita a ultrassonografia para a medição do comprimento de colo uterino pela técnica transvaginal. Por favor, isso não é feito por abdominal, é transvaginal. Isso deve ser feito entre 16 e 24 semanas,
porque o objetivo é que a gente tente identificar essas mulheres o mais rápido possível. Lembrando, mais uma vez, que colo curto não é a mesma coisa que incompetência e estímulo cervical. São mecanismos diferentes. Colo curto é encurtamento, incompetência e estímulo cervical é a dilatação com ausência de dor. São mecanismos diferentes, fisiopatologias diferentes, o sistema imunológico diferente, tudo diferente. Incompetência e estímulo cervical é uma situação, colo curto é outra. Não confundam e não deem, por favor, e não falem isso, não deem essa cruz para essas mulheres carregarem porque elas têm colo curto como se tivessem incompetência e estímulo cervical, porque são situações completamente diferentes dentro da prática clínica, no acompanhamento e na sua causalidade. Portanto, esta recomendação nível A, ela é feita para mulheres com gestação única com parto prematuro espontâneo anterior. Olha o que o Colégio Americano está dizendo, que no nível A de evidência, eu faço o rastreamento com a transvaginal para avaliação de colo curto entre 16 e 24 semanas nas mulheres com gestação única e que tiveram parto prematuro anterior. Não fala a respeito de rastreamento da população geral. Isso já é bem diferente, mas eu falei que eu precisava trazer a atualização do Colégio Americano de obstetras ginecologistas. A progesterona vaginal, também nível A de evidência, também lá no guideline de 2021, é recomendada para mulheres assintomáticas sem história de parto prematuro com gravidez única e colo curto. Então, eu não tenho parto prematuro, eu fiz o rastreamento, porque já começa a coisa a ficar confusa no guideline. Guideline é sempre confuso. Se você parar para ler um guideline de verdade, você vai perceber que o negócio fica confuso. Se eu estou falando que o nível A de evidência é que eu só vou fazer o rastreamento entre 16 e 24 semanas, como é que a gente vai identificar essa mulher com colo curto? Então, já começa a ficar, já existe crítica em relação a isso. Mas, naquela mulher com colo curto, ou seja, colo menor que 25 milímetros ou 2,5 centímetros, e que seja gestação única, existe indicação para o uso da progesterona vaginal.